Boa noite. Nós estamos hoje abrindo espaço aqui para uma pessoa muito interessante para todos nós neste momento. Nós vamos entrevistar o ex-governador gaúcho Germano Rigoto. E acho que todos lembram que Germano Rigoto também foi um deputado federal muito procurado na época em que atuou como parlamentar. As questões tributárias, fiscais, foram do seu grande estudo. E hoje ele ainda é uma grande referência, uma grande fonte de informação para essas questões. Nós estamos na linha já com ele. Governador, muito prazer tê-lo conosco. Boa noite. Olha, um abraço bem forte, Marcelo. Uma alegria falar contigo, com todos os internautas, todos aqueles que, através da nossa Rádio Web Brasil, nos acompanham nesse momento. E eu quero dizer que estou à disposição para falar sobre essas questões que tu levantaste, a questão do sistema tributário, a possibilidade ou não de uma reforma tributária aqui na frente, outras reformas estruturais que o país terá que enfrentar, o momento político e econômico que nós estamos vivendo, quer dizer, essas três crises que a gente vive, a crise sanitária, a crise econômica e a crise política. Então, estou à tua disposição, Marcelo, para a gente conversar sobre isso tudo no tempo que tivermos. Tá bem. Só para a gente resgatar um pouco, para quem é mais novo e não conhece o governador Rigoto, o governador foi governador no Rio Grande do Sul no mandato de 2003 a 2006 e foi deputado estadual e federal em vários mandatos. E quando esteve em Brasília, aí sim foi presidente da comissão, lá ainda a gente falava já da reforma tributária, e nesta ocasião é que ele virou uma referência nacional e, como disse, uma fonte importante deste assunto fiscal e tributário. Eu começo essa entrevista, claro que eu vou passar por essas questões da conjuntura, mas eu quero lembrar aqui, chamar a memória do governador, que lá no ano de 2000 e lá no início, o governador já dizia que a reforma tributária era difícil de acontecer, estava distante. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Por quê? Porque a reforma tributária é um assunto tão delicado, tão difícil, e agora a gente já pode dizer mais difícil que a reforma previdenciária, né? Que está aí. Na verdade, Marcelo, primeiro, eu no Congresso Nacional, tu lembraste, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão muito importante da Câmara, Ah, é né? verdade. É. Durante um bom tempo. Fui aí presidente da Comissão de Reforma Tributária, mas antes disso eu tinha sido líder do governo Fernando Henrique Cardoso e tinha sido líder da maior bancada na Câmara Federal, que Uhum, era a bancada do PMDB. Tá? uhum, uhum. Então eu fui líder da bancada, da maior bancada na Câmara, fui líder do governo, fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e também relatei os projetos mais importantes dentro do Congresso Nacional, desde a federalização da dívida dos estados, a Lei Rouanet, a Lei Pelé, então que passaram pela minha relatoria, pela minha presença no debate dessas questões. Agora, com certeza, Marcelo, a reforma tributária, naquele momento eu fui aos 26 estados da federação. Se tu perguntar quantas vezes eu estive em Santa Catarina para debater reforma tributária, eu te diria que eu perdi a conta. Uhum. Não apenas naquele período em que eu presidi a Comissão de Reforma Tributária, mas depois disto e até antes disso, debatendo o sistema tributário nacional e aquilo que teria que mudar no sistema tributário nacional. Então, na verdade, andei pelos 26 estados da federação, 27 com o Distrito Federal, quer dizer, andei debatendo com todos os segmentos, com todos os setores, procurando construir uma proposta de reforma tributária que nós construímos na época e aprovamos na comissão especial, uma comissão que tinha gente da oposição, do governo, de todas as bancadas. Tá? Aprovamos na comissão. E por que não foi para o plenário uma proposta que, se tivesse sido aprovada naquela época, foi no final do governo Fernando Henrique, tá? Se tivesse sido aprovada naquela época, o que aconteceria? Nós teríamos um sistema tributário hoje totalmente diferente desse que nós temos. Aquela proposta que nós elaboramos e que não chegou no plenário porque a equipe econômica do governo, do meu governo, tá? A equipe econômica do governo puxou o tapete com medo de perder receita,
e com medo de perder o poder de mexer no sistema, de modificar o sistema tributário para criando aumentando a alíquota, criando novos tributos para aumentar a arrecadação, o que fez a equipe econômica? Simplesmente impediu o avanço da reforma tributária no plenário. E nós perdemos, naquela época, a oportunidade de ter aprovado um sistema tributário que racionalizava, que simplificava, que em vez de nós termos essa quantidade de tributos que recai sobre o consumo, que é o IPI, o PIS, a COFINS, a CID, os 27 CMS, nós teríamos um grande IVA. Muito parecida, Marcelo, essa proposta com a proposta que tramita hoje na Câmara Federal, tá? Que teve o Bernardo Api como do deputado Rauli, né? Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi. E tem o Rauli, que tem uma proposta também muito parecida com a nossa, que veio dessa discussão, veio daquela época, tá? E que está no Senado Federal. Então, não é que se perdeu o que se fez. Ao longo desses anos, foi se aperfeiçoando e foi se debatendo reforma tributária, mas a pergunta que tu fez, que eu vou responder diretamente, mas o porquê que não é votada? O porquê que todo mundo quer, deseja uma reforma tributária e ela não acontece? Porque, primeiro, faltou vontade política ao longo desses anos do governo federal de fazer a reforma tributária. No governo Fernando Henrique, por mais que o presidente Fernando Henrique tivesse compromisso com a reforma tributária, como ele tinha com a mudança no capítulo da ordem econômica, como ele tinha com a reforma previdenciária, como ele tinha com a reforma administrativa, essas outras, elas avançaram dentro do que podiam avançar no Congresso Nacional. A mudança do capítulo da ordem econômica permitiu as privatizações, permitiu a entrada mais forte do capital externo no Brasil. Quer dizer, avançaram, porque houve decisão política de fazer avançar essas reformas. Na reforma tributária, como eu disse, o governo, com medo de perder receita e de perder o poder de modificar o sistema tributário, o governo não deixou avançar a reforma tributária. Veio o governo Lula, e por mais que o presidente Lula, e eu era governador, e eu com os 27 governadores, mais 26 governadores, junto com o presidente, atravessamos o Palácio do Planalto para entregar no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária, que era a nossa proposta, com algumas modificações. Eu era governador, fui com os demais governadores entregar essa proposta, mas, no meu modo de ver, faltou vontade política efetiva do governo federal de fazer com que negociar e fazer com que essa proposta avançasse no Congresso Nacional. No governo Dilma, pouco se falou em reforma tributária. O governo Temer não teve nem tempo de fazer uma reforma tributária. Avançou na trabalhista, avançou na previdenciária, deixou ela preparada na bola na marca do pênalti agora para o governo Bolsonaro, mas não avançou na tributária. Então, o que eu gostaria de dizer, Marcelo, é que faltou ao longo desses anos decisão política efetiva de um governo federal numa república presidencialista e que, na verdade, tu tem que alterar a Constituição com 3/5 de votos em várias votações. Se não tiver o governo federal, no mínimo ao lado do Congresso Nacional, dificilmente uma reforma constitucional avança. Agora, ela não avançou ao longo desse tempo por faltar decisão política efetiva do governo. Agora, se tu me perguntar, também tem resistências na sociedade. Tem estados que não querem fazer a reforma tributária porque querem continuar com a guerra fiscal que chegou ao limite. Tá? Tem pessoas e tem setores dentro da sociedade que falam a favor da reforma, mas quando apresenta-se uma proposta, acham todo tipo de defeito porque ganham muito com esse sistema tributário e não querem modificá-lo. Então, a unanimidade que existia, ela deixa de existir no momento que tu tiver qualquer proposta sendo debatida. E eu te diria o seguinte, aí tu tem que vencer resistências dentro da federação, principalmente de estados que não querem mudar o sistema tributário, fazendo com que se tenha uma única legislação do ICMS, que tenha um ICMS que, em vez de cobrado na origem, vai ser cobrado no destino, e aqueles setores, Marcelo, que não querem mudar o sistema tributário porque ganham muito com ele. Se não tiver uma decisão política efetiva do governo federal, dificilmente ela avança. O senhor fala em decisão política, em vontade política, chegou até a falar no início da sua fala em coragem. Mas nós estamos vendo, eu até lembro que o ano passado, quando estava ainda em discussão a reforma previdenciária,
Aqui na RDA Brasil, eu ouvi, não sei se é seu conhecido, eu ouvi o professor Fábio Pugliese, que é especialista em direito tributário das universidades aqui de Santa Catarina, e ele me dizia, me alertava, olha, estão fazendo a discussão ao contrário. A reforma tributária é mais importante do que a previdenciária, né? Já lá, está gravado isso aqui. E o senhor me fala em vontade política, em coragem, em quebrar as resistências. Mas se a gente olhar a reforma previdenciária, ela é, vamos dizer, do ponto de vista político, da sua aprovação, um movimento mais ousado ainda do governo, porque ela mexe com os trabalhadores, mexe com os aposentados, mexe com mais gente, inclusive, né? Agora, o senhor fala dos poderosos, né, que ganham com as arrecadações. Onde é que está o nogórdio desta questão aí? Quando a gente fala em coragem, o senhor está falando de quê? Bom, em primeiro lugar, a reforma da Previdência, ela também foi muito debatida e, como colocasse muito bem, uma reforma difícil de ser aprovada, tanto que no mundo inteiro, aí, nos países que encaminharam a reforma da Previdência, foi com muita crítica, com muito debate e com até convulsão, até mobilização de ruas, que no Brasil foi muito menor. Mas o que aconteceu com a reforma da Previdência? Primeiro, ela teve todo um debate que veio lá do governo Temer, durante o período do governo Temer, que só não aprovou a reforma da Previdência porque teve aquele problema da denúncia do Joesley e todas aquelas questões que envolveram o presidente Temer. Senão ele teria aprovado mas estava bem encaminhada. E ele teve o Congresso Nacional, um Congresso renovado, sabendo que a sociedade quer as reformas. O Congresso ajudou muito no avanço da reforma previdenciária no ano passado. Então, não foi só uma decisão do governo, mas também teve um protagonismo muito forte do Congresso Nacional na reforma da Previdência. Se me perguntar, nesse momento, a reforma tributária está tendo protagonismo do Congresso? Eu digo muito mais do Congresso que do Executivo. O Congresso Nacional tem duas propostas, o ideal é que tivesse uma só. Tem a do Baleia Rossi, tem a do Raul lá no Senado Federal, eu não sei qual é o senador que encampou a proposta do Raul, mas são duas propostas que têm semelhanças, mas têm diferenças também. O ideal é que nós tivéssemos uma só. Agora, a pergunta que eu faço, qual é a proposta do governo federal? Ao longo desses meses todos, e não é a questão da pandemia, do coronavírus, da crise sanitária que nós estamos enfrentando. Antes disso, o governo federal, ao longo desses meses, não disse efetivamente que reforma tributária pretende. O Marcos Cintra, que foi meu companheiro de comissão de reforma tributária, que foi o autor da proposta do imposto único, que, na verdade, depois se transformou na CPMF. O Marcos Cintra, ele vai para a Receita Federal no governo Bolsonaro. E o que o Marcos Cintra dizia? Eu debati com ele na Associação Comercial de São Paulo, ele como secretário da Receita Federal. O que ele dizia? Olha, o governo está com ideia de mexer só nos tributos federais. Se fizer isso, é um grande erro, não é reforma tributária. Está com ideia de fundir os tributos federais, o IPI, o PIS, a COFINS, num IVA e recriar a CPMF para desonerar a folha. Recriar uma nova CPMF. Ele não falava em CPMF, seria o Imposto sobre Transação Financeira. Até porque falar em CPMF seria uma correria, né? Não, sem dúvida. Mas ele começava e convenceu o Paulo Guedes de que esse poderia ser um caminho, inclusive para aumentar a arrecadação do governo. Não tenho dúvida disso, que o Paulo Guedes foi convencido, tanto que o Paulo Guedes, em determinado momento, falou que esse novo imposto sobre movimentação financeira poderia dar uma arrecadação de 150 bilhões de reais. Imagina que quando a CPMF foi extinta, a arrecadação não chegava a 40 bilhões. Vai arrecadar 150 bilhões com que alíquota? Pois bem, o Marcos Cintra avançou sinal e chegou a dizer que a proposta estava pronta. E o que fez o presidente? Desautorizou, porque sabia que existia uma resistência muito grande no Congresso e na sociedade de recriar uma CPMF, e levou à demissão do Marcos Cintra. O Paulo Guedes nunca mais falou e não falou em reforma tributária mais. Simplesmente a reforma tributária foi debatida no Congresso por decisão do Congresso, mas o governo federal não dizendo se concorda com a proposta do Baleia,
se não concorda com a proposta que está no Senado, ou se quer uma outra proposta. Nunca mais falou em reforma tributária. Agora, o Paulo Guedes começa a dizer que o governo está estudando a sua proposta de reforma tributária. O meu único medo é que volte a ideia de mexer apenas nos tributos federais. Tem que mexer no ICMS, tem que mexer no ISS, senão não é reforma tributária. Sim. Senão vai ser mais um remendo. E o meu medo, que dentro dessa crise fiscal que nós estamos vivendo, que a União perde receita, que estados perdem receita, que o município perde receita devido ao desaquecimento da economia, devido a esse PIB andando para trás, e está perdendo receita União, estados e municípios, o meu medo é que isto seja um incentivo para recriar o imposto sobre transações financeiras com um objetivo, que é aumentar a arrecadação do governo. Então, a gente tem que estar muito atento nisso, mas a diferença da Previdência para a tributária é que na Previdência teve uma participação efetiva do Poder Executivo, como tem que acontecer. Na tributária, até aqui, não aconteceu nada. O governo não disse que reforma tributária pretende. E está essa discussão acontecendo no Congresso. Outro dia eu vi a senadora Cátia Abreu, se eu não me engano, na CNN, dizendo que, olha, o Congresso pode fazer a reforma tributária independente do governo, a administrativa depende do governo. Em primeiro lugar, ela não deve, como eu fiz ao longo de muitos anos, sei quais são as dificuldades de encaminhar uma reforma tributária e a necessidade de ter o governo federal, no mínimo, ao lado do Congresso. Se isso não acontecer, não tem reforma tributária aprovada. Então, ela diz, não, o Congresso pode fazer independente do governo. Totalmente equivocada. Não é assim. O governo tem que efetivamente estar ao lado do Congresso Nacional, dizendo o que pretende, articulando, puxando os governadores para a mesa de negociação, para vencer resistências que possam haver a esta racionalização, simplificação do sistema tributário. Agora, o governador, mas como vencer isso? E nós sabemos que não vamos nem falar da situação de hoje que está colocada, porque o senhor disse que o governo não tem proposta para a reforma tributária, mas o governo diz muito pouco o que pretende sobre muitas coisas, ou quase tudo até. Mas vamos falar sobre questões, vamos dizer sobre a própria reforma em si. Vamos dizer que estivéssemos na oportunidade de discutir uma reforma tributária. O senhor está defendendo a reforma tributária lá daquele Germano Rigoto, deputado federal, ou o senhor construiu alguma outra ideia e que se relacione melhor com os governadores e possa quebrar um pouco essa discussão de guerra fiscal? Olha, eu diria o seguinte, a proposta que está na Câmara Federal, apresentada pelo Baleia Rossi, e que, repito, tem o economista Bernard Api como um dos grandes articuladores dessa proposta, com a entidade que ele coordena, a proposta é praticamente a nossa proposta, aquela que nós lá, no final do governo Fernando Henrique, conseguimos aprovar na comissão e que o governo, com medo de perder receita, não existia risco do governo perder receita, porque uma reforma tributária ela só vai ser implementada em etapas, com transição. Tu não tem como mudar o sistema tributário de um dia para outro. Tu tem que aprovar e vai gradativamente implantando o novo sistema tributário. Senão, as resistências, que são fortíssimas, elas serão ainda maiores, se tu não tiver transição. Pois bem, a nossa estabelecia uma bela de uma transição, o que garantia que o governo não teria prejuízo, não teria perda de receita. E dentro do processo de simplificação que trazia o novo sistema tributário, acabar com os 27 CMS, acabar com o ICS, ISS, acabar com o PIS, acabar com o COFINS, acabar com o IPI, criar um grande IVA, tu tinha um processo de simplificação e que faria com que nós tivéssemos uma ampliação da base tributária. O número de contribuintes aumentaria, diminuindo a sonegação, a informalidade, a busca do judiciário para não pagar tributo, quer dizer, buscando uma vírgula nessas legislações complexas que tem por essa quantidade de tributos, aí vai no judiciário, não paga tributo, e quem paga é quem está pagando por aqueles que não pagam. Então, com um sistema racional, simples, tu tem muito mais gente pagando. E com isso tu tem condições de reduzir cargas setoriais sem
que o governo perca a receita. Tu amplia o número de contribuintes e reduz cargas setoriais. Pois bem, nós mostrávamos isso na época, mas o governo sempre com medo de perder receita. Esta proposta que está no Congresso Nacional, na Câmara Federal, ela é praticamente a nossa, com uma única diferença. Na época, nós não tínhamos o ICMS eletrônico, nós não tínhamos a nota fiscal eletrônica, não existia. Então, tu tinha, para fazer com que pudesse ter um fim da guerra fiscal, a mudança da origem para o destino, a cobrança no estado que consome, não no estado que produz, teria estados que perderiam e estados que ganhariam. O objetivo não é dar ganho para nenhum e nem perdas para algum estado da federação. Então, tu tinha o chamado sistema barquinho para evitar essas perdas. O governo federal, na época, a área econômica do governo, aproveitou o tal de sistema barquinho para dizer que ia gerar créditos, que era problema que não era verdade, mas para desmontar a nossa proposta. Pois bem, hoje não precisa de sistema barquinho, hoje tu tem ICMS eletrônico, tu tem nota fiscal eletrônica, que permite, com muita tranquilidade, fazer com que esta mudança de um IVA que vai para o destino e não para a origem, cobrado na origem, para frear a guerra fiscal. O Estado quer dar incentivo fiscal, mas coloque no seu orçamento os recursos que vão ser dados para incentivo. Não como hoje. Hoje eu fui governador, eu tive que entrar na guerra fiscal. O que significa isso? Eu tive que dar incentivos para estados, para empresas que se colocariam no Rio Grande do Sul, tá? E que se eu não desse esse incentivo, o outro estado levaria a empresa. Só que essa guerra fiscal chegou no limite. Tá? Tem muitas empresas que estão aproveitando da guerra fiscal para levar vantagens indevidas. Empresas que se colocariam de qualquer forma num determinado estado por uma questão de logística ou por uma questão de mercado, mas elas tentam aproveitar a guerra fiscal para tirar o máximo, tá, de incentivos de estados e comprometendo receitas futuras de governos que não vão ter a oportunidade de dizer se aquilo era estratégico, era bom para o estado ou não. Então eu dou o incentivo e comprometo a receita para 2 mandatos, 3 governos adiante. Isso não tem lógica. E segundo, a guerra fiscal, ela também leva a zonas de sombra, ela leva a corrupção, ela leva a vantagens indevidas. Então, nós temos que frear essa guerra fiscal. Não que não vai ter incentivo fiscal. Agora, o incentivo fiscal deve ser dentro de um mesmo período de governo e com muito mais transparência colocado dentro do orçamento do Estado. E o governo federal, por sua vez, para desenvolver as regiões menos desenvolvidas, vai ter que criar fundos regionais de desenvolvimento com recurso colocado no orçamento da União. Então, o governo federal cria fundos para o Norte, para o Nordeste, para as regiões mais deprimidas do Sudeste e Sul, mas com muito mais transparência. E, na verdade, os estados, se quiserem dar incentivo para a atração de empresa, tem que dar de uma forma mais transparente, mais responsável e dentro do seu período de governo. Governador, deixa eu fazer uma provocação a esta sua ideia. Nos últimos anos, eu acho que virou até um meme isso, quando nós falamos de receitas, de que o governo tem e o que não tem, vira e mexe vem a denúncia de que há uma enorme cartela de devedores do governo. Há uma sonegação impressionante para tudo que é lado, nível estadual, nível federal, nível municipal. Mas no nível federal é uma coisa impressionante. Eu costumo, de vez em quando, aqui, atualizar as coisas da Previdência entrevistando o senador Paim, que é nosso correligionário de Estado, né? E o senador Paim sempre, aliás, até eu faço as mesmas perguntas para o senador e ele me dá as mesmas respostas. No caso da Previdência, ele diz que prova por A mais B que existe dinheiro na Previdência para dar aumentos aos aposentados. Há dinheiro na Previdência. O problema é que há desvios, há sonegação enorme. Nessa questão tributária, eu dia desses conversando com um auditor fiscal da Receita, aqui de Santa Catarina, também há fortíssimas denúncias em relação a isso, né? Então eu vou lhe provocar no seguinte sentido: esta reforma que o senhor propõe há anos,
ela mexe com este problema, a sonegação fiscal que é gigantesca no país. Mas por que acontece a sonegação? A sonegação acontece, primeiro, porque o nosso sistema tributário é totalmente injusto, né? Um trabalhador de baixa renda, por exemplo, ele não sabe que um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele compromete 52% do seu salário para pagar tributos que ele não sabe que está pagando, tá? Que está embutido no calçado, no vestuário, na camisa, no vestido, nos produtos essenciais que ele consome. Ele não sabe quanto de tributo está embutido naquilo que ele está consumindo, porque a tributação excessiva no Brasil é sobre o consumo, não é sobre a renda. Então, ele ganha até 2 salários mínimos e ele perde 52% do que ele ganha em tributos embutidos naquilo que ele está consumindo. É totalmente injusto o sistema tributário. Totalmente injusto. Pois bem, esta modificação de criar um grande imposto de bens e serviços, um grande IVA, né, acabando com todos esses tributos, acaba com essas legislações e facilita a fiscalização. Tu vai integrar as fiscalização federal com estadual. Quer dizer, o fato de tu ter tantos tributos facilita a evasão fiscal. E a evasão fiscal se dá em cima da sonegação, se dá em cima da informalidade e se dá em cima da busca do judiciário para não pagar tributo em cima de algum errinho que possa ter na legislação. Uma vírgula mal colocada faz com que um grande grupo econômico faça um bom planejamento tributário e busque o judiciário dizendo: eu não vou pagar porque tem essa vírgula mal colocada aqui que dá uma interpretação tal. Pois bem, não paga o tributo e aqueles que estão pagando por esses que estão sonegando, que estão na informalidade ou que estão buscando o judiciário. Quando tu simplifica, tu faz com que tu tenha uma redução do número de tributos, tu faz com que tenha um processo de racionalização, isto vai fazer obrigatoriamente que tu tenha menos sonegação, menos informalidade e menos elisão fiscal. Por isso que eu te disse, a base tributária aumenta, o número de contribuintes aumenta, porque diminui a sonegação, diminui a informalidade e diminui a busca do judiciário para não pagar tributo. Então, o segredo da simplificação é facilitar o pagamento. Hoje se gasta muito, uma empresa gasta muito na escrituração fiscal, para fazer escrituração fiscal, tem que ter estruturas pesadas para isso, tá? Tem que ter estruturas pesadas para fiscalizar, tá? Para arrecadar e fiscalizar. Com um processo de racionalização desses, tu tem menos estrutura para fiscalizar, menos estrutura para arrecadar, menos estrutura para pagar o tributo, tá? E tu tens menos evasão fiscal. Quer dizer, tu tem mais justiça fiscal. Então, eu diria o seguinte, é claro que o segredo da reforma tributária não é que na arrancada a carga tributária global muda, mas ela não muda a carga global, quer dizer, aquilo que o governo federal ele não pode perder receita, principalmente num momento como esse, não muda a carga global, mas na simplificação faz isso que tu está dizendo. Quer dizer, tu tens uma sonegação menor, uma informalidade menor, uma elisão fiscal menor e, com isto, a possibilidade de reduzir cargas setoriais, tá? Para exatamente fazer com que o sistema seja mais justo. Tu tem que desonerar a produção, tu tem que desonerar a exportação, mas só pode fazer isso dentro de um sistema diferente desse que nós temos. Governador, o senhor é um homem viajado, não só como governador, mas como deputado, como especialista nesta matéria há tantos anos. Qual é o melhor sistema tributário que nós temos nesta bolinha que a gente vive, hein? Olha, eu te diria que tu pega o sistema tributário dos Estados Unidos, tu pega o sistema tributário na Europa, todos eles têm aquilo que nós estamos procurando no Brasil. Nenhum sistema tributário tem a ver com o que nós temos no Brasil. Nenhum. Com esse grau de complexidade, de irracionalidade, não existe igual. Tá. Agora, todos os sistemas tributários têm ou um grande IVA ou um IVV. Sobre o consumo não tem PIS, 27 CMS, COFINS, PIS, IPI, CID, não tem isso que acontece aqui. Lá tem um IVA ou um IVV, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, eu diria, os sistemas tributários, nosso sistema tributário, ele tem que ir na direção do que acontece na Europa, do que acontece nos Estados Unidos, do que acontece no mundo, aonde nós temos um grande tributo sobre o consumo,
aonde nós temos uma tributação sobre a renda e patrimônio que é um pouquinho diferente da nossa. Nós temos que tributar um pouco menos o consumo e um pouco mais a renda e o patrimônio, como acontece em outros países. Mas na tributação sobre o consumo não tem que ser em cima desta irracionalidade que nós temos hoje no Brasil, que dá todas essas distorções. Agora, o governador, o senhor me obriga a fazer uma pergunta no seguinte sentido. O senhor deu como exemplo, um dos exemplos, os Estados Unidos. Nós sabemos que a economia americana vai de mal a pior. Há quem compare o que vai acontecer com os Estados Unidos, isso não quer dizer o governo Trump, mas o que vai acontecer nos Estados Unidos é uma coisa pior ou parecida com 29. É uma coisa estupenda. Aliás, o mundo vai viver isso, né? Alguns economistas estão dizendo, nós aqui então não é bom nem pensar, né, o que nos espera na esquina. Mas o senhor me deu como exemplo, né, os Estados Unidos. E aí eu sou obrigado a lhe perguntar o seguinte, já que os Estados Unidos não vão bem, vão mal, eu quero lhe perguntar qual é o percentual de importância que o sistema tributário tem para uma economia de um país. Qual é a importância que ele tem? Eu imagino que não seja uma importância tão significativa, porque se o exemplo bom que o senhor me deu foi os Estados Unidos e ele vai mal, explique isso. Mas os Estados Unidos vai mal não é por causa do sistema tributário exato, que tem. Exato. Os Estados Unidos vai mal. É. Dentro do quadro que nós estamos vivendo, os Estados Unidos, com a pandemia, perdeu 40 milhões de empregos, quer dizer, 40 milhões de americanos. Mas já vinha mal, né? Já vinha, mas de qualquer forma não é a questão do sistema tributário. A Europa... Pois mas então eu lhe faço a pergunta exatamente nessa direção. Se não é o sistema tributário que levou os Estados Unidos a ficar do jeito que está, então a questão tributária não é um elemento tão fundamental assim nas economias. Qual é o percentual que existe para os países se desenvolverem esta questão tributária? Não, mas é fundamental. Os Estados Unidos ele pode ter outras razões para estar enfrentando o momento difícil que está enfrentando. O Banco Mundial hoje, o Fundo Monetário Internacional, hoje diz que a Europa vai andar 10 pontos percentuais para trás no PIB, que o PIB do Brasil vai andar para trás 9,1% nesse ano. Então, o mundo sofre terrivelmente pelos efeitos da pandemia e pelas medidas de distanciamento social que foram utilizados em todos os países do mundo. Então, claro que isso se reflete na economia e vai ter problemas. Tu diz, mas já tinha problemas antes. Mas se tivesse um sistema tributário como o nosso, seria muito pior. Porque o sistema tributário nosso tira competitividade para exportar e para importar. Existe uma tributação excessiva, né? O que faz com que um produto nacional tenha que competir com um produto que vem lá de fora muito menos tributado. Se tu pega o chamado custo Brasil, o custo Brasil faz com que o mesmo equipamento produzido no Brasil e o mesmo equipamento que é produzido na Alemanha, por exemplo, o nosso tem a ver com 23% a 25% de custo maior no nosso equipamento pelo custo Brasil. Dentro do custo Brasil está logística, dentro do custo Brasil está juro, está câmbio, mas dentro do custo Brasil está carga tributária excessiva. E esta carga tributária excessiva tem a ver com um sistema tributário com esse grau de imperfeições que não tem a possibilidade de exonerar mais a exportação e de desonerar o produto nacional para competir com o produto que vem de fora muito menos tributado. Então, o sistema tributário, ele com certeza é um dos fatores que faz com que o país cresça menos do que poderia crescer. Se tu pega um sistema tributário, como eu disse, tu pega qualquer país europeu que tem um sistema tributário que não tributa tanto a produção, eles são muito mais competitivos para mandar os produtos dele para o Brasil, competindo com os nossos aqui, e para concorrer com nossos produtos que vão ser enviados para o exterior nas nossas exportações. Então, o sistema tributário leva a isso. Ele pode desonerar mais o produto nacional, desonerar mais a produção, fazendo com que tu tenha ganhos de competitividade. E essas propostas que estão no Congresso Nacional levam a isso. O governador, o senhor está falando em produção, eu estou me lembrando aqui, que dia desses conversando com o José Álvaro Dias,
que é um economista interessante aqui, importante no estado. Ele é coordenador do DIEESE, muito preocupado com as questões do trabalho, da produção, enfim, de renda. Ele me falava deste fenômeno da China, né? A China está conseguindo ser aquilo que ela projetou ser, ou seja, a fábrica do mundo, né? Todo mundo produz tudo por lá. E a gente aqui fica olhando, os chineses, enfim, são comunistas, mas tem um sistema capitalista. O senhor, como um estudioso do sistema de tributação, de arrecadação, o senhor já chegou a estudar um pouco o que os chineses fazem em relação a isso, hein? Não, na verdade, a China ele tem projeto de desenvolvimento para 30 anos. Como tu disseste, a vantagem da China é que tem, como o governo, o Partido Comunista Chinês, ele controla tudo, tá? Ele consegue fazer com que haja um projeto de desenvolvimento de 30 anos, quando a gente não consegue fazer projeto para 4 anos. Tá? Quer dizer, a cada 4 anos muda tudo dentro do país, em termos de planejamento, em termos de projetos de desenvolvimento. Eles não, eles sabem o que eles vão ter daqui a 20 anos. Tá? E isso tem a ver, se eles têm necessidade de mexer no câmbio, eles mexem no câmbio. Tá? Se eles tiverem necessidade de desonerar um setor para ser mais competitivos no exterior, eles fazem isso. E eles são muito ágeis e muito competentes nisso. Só que tem um detalhe, né? É muito mais fácil fazer isso com um regime fechado, onde o poder do governo é total, como acontece na China. O grande problema da China é que eu fui à China e vi o que eles fazem em termos de desenvolvimento tecnológico, o que são os polos tecnológicos. Eu fui a Wuhan, a cidade de Hubei, que foi praticamente o epicentro de toda essa crise do coronavírus, foi em Hubei. Tá? Eu visitei Hubei, eu fui a Wuhan, que é uma província irmã do Rio Grande do Sul. Tá? Fui recebido espetacularmente lá e tive a oportunidade de conhecer o centro tecnológico que está do lado de Hubei. É uma coisa impressionante. Quer dizer, o que os chineses investem em tecnologia é uma coisa que não dá para explicar. Então, antigamente, tu dizia, os chineses eram piratas. Eles simplesmente mandavam gente para o mundo inteiro, copiavam o que podiam, produziam lá e mandavam. Não, hoje eles têm tecnologia altamente avançada. Eles são os maiores produtores de automóveis e maiores consumidores de automóveis do mundo. São os que mais produzem e mais consomem. E olha a qualidade dos veículos que eles já estão produzindo. Tá? E é em todos os setores. Mas o que acontece? Qual é a desvantagem da China com relação ao Brasil? Tá? Eles têm um grande mercado interno, tá? Quer dizer, faltou mercado externo, eles têm que, de alguma forma, incentivar o mercado interno, que foi o que aconteceu com a crise de 2008 e está acontecendo agora. Diminui o mercado externo, ele tem que tomar medidas para ativar o mercado interno mais fortemente. E o governo tem muito poder para fazer isso. Tá? Pois bem, mas qual é o grande problema deles? Eles, primeiro, têm problemas de fronteira. Agora estão com um conflito com a Índia. Tá? Segundo, eles não são uma democracia. E a falta de informação, porque o governo controla tudo, tá? A falta de informação faz com que seja mais fácil o governo dominar e implementar seus projetos. Mas eu acredito que isso está transformando a China num barrilzinho de pólvora. Quando, em 2008, faltou mercado externo, tá? E eles tiveram que ativar o mercado interno, o que o governo chinês teve que fazer? Aumentar a renda dos trabalhadores da zona urbana. Então, aquilo que, há alguns anos atrás, o trabalhador chinês tinha uma mão de obra semi-escrava, hoje não. Hoje o trabalhador chinês tem um aumento salarial de 10% no mínimo ao ano. Mas eles continuam crescendo, né? Mas sim, mas é isso que eu estou dizendo. Eles têm uma renda de 10% ao ano. E o que acontece? Por quê? Para garantir um crescimento dos 7% do PIB que eles precisam crescer a cada ano. Se nós precisamos crescer 4%, tá? Eles precisam crescer 7,5% ao ano. E o que eles fazem? Então, faltou mercado externo, eles ativam o mercado interno. Só que esta população urbana, ela começa a receber informações e ela gostou de consumir, coisa que ela não fazia. Então, os shoppings são enormes, são incríveis na China. O chinês que andava de bicicleta anda de carro. Então, o consumismo cresceu
E eu acredito que é isto que determina que a China termina sendo um barrilzinho de pólvora para ter uma explosão social, começando do interior, que a população é muito pobre, para em algum momento esta explosão social determinar uma mudança de regime na China. Alguns dizem que isso é impossível enquanto a China continuar crescendo. Tá? Eu acho que é um problema que tem a China. Nós, o que temos? Todos esses problemas que a gente conhece, falta de uma reforma política, falta de uma reforma tributária, falta de uma reforma administrativa, falta de uma revisão do Pacto Federativo, mas nós temos uma matriz energética diversificada como nenhum país do mundo tem, nós não temos conflito étnico, nós não temos conflito racial, nós não temos conflito de fronteira, nós temos um mercado interno fortíssimo, tá? Nós somos um grande produtor de alimentos, olha o que é o nosso agronegócio, 250 milhões de toneladas de grãos nós vamos produzir esse ano. Tá? Quer dizer, nós estamos abastecendo o mundo com proteína animal e com grãos, além da produção de minérios. Então, o Brasil ele tem um potencial enorme de crescimento nos próximos anos. Agora, para isso, temos que fazer essas reformas. Elas são fundamentais. Investir mais no ensino fundamental, mais em educação, fazer uma reforma tributária que faça com que o sistema tributário brasileiro ele fique pelo menos próximo ao que acontece no mundo, uma reforma política, completando a reforma política, mudando o sistema partidário, mudando o sistema eleitoral, tá? Uma revisão, uma reforma administrativa que o governo está deixando para o ano que vem, era para ser esse ano, mas já dizendo que vai ficar para o ano que vem, e uma revisão do Pacto Federativo, que não significa dar mais recursos para estados e municípios, significa definir mais claramente o que é atribuição, competência de cada um dos 300 federativos e o que vai financiá-las, diminuindo o passeio do dinheiro público. Se nós fizermos essas reformas, eu não tenho dúvida que o Brasil dá um salto em termos de crescimento. Quer dizer, o momento difícil que a gente está vivendo, o ano difícil, os meses difíceis que nós teremos pela frente, mas o Brasil tem um potencial que outros países não têm. Mas temos que fazer algumas reformas que são fundamentais e diminuir essa polarização, essa radicalização, essa ideologização de tudo. Quer dizer, essa loucura de ter um grupo a favor disso, outro grupo contra, é uma coisa doida. Qualquer coisa que tu diga numa rede social, tu é rotulado de um lado ou rotulado de um outro. Quer dizer, essas coisas têm que mudar. Nós temos que ter um país que tenha um mínimo de unidade para enfrentar esses desafios que nós teremos pela frente. Governador, para encerrar esse nosso papo aqui, eu estou vendo que o senhor, como diz o bom gaúcho no campo, o senhor está na ponta dos cascos, o senhor está falando de tudo, está afiado. Mas o Germano Rigoto foi governador muito moço, e de lá para cá o senhor meio que ficou de mal com as urnas. O senhor tem sido, inclusive, buscado. Eu vejo que há movimentos aí, a toda a eleição que passa, alguém vai lá e as pessoas vão lá e lhe convidam e tal, e o senhor tem se esquivado deste desafio. E vem vindo aí algum projeto político ou não? Olha, primeiro em 2018, eu tinha uma eleição para o Senado muito bem encaminhada. Com a saída da Ana Amélia, que era senadora, como ela foi candidata a vice, ela anunciou que seria candidata a vice, há uma pressão terrível do partido que eu concorresse ao Senado. Todo o partido defendendo o meu nome para concorrer ao Senado, e eu sabia que eu tinha uma eleição muito bem encaminhada. Mas preferi não concorrer, por uma razão. Porque eu olhava para o Congresso Nacional e fiz uma análise errada. Eu achei que o Congresso não teria renovação. O fundo partidário favorecia, e eleitoral favorecia os atuais os detentores de mandato. A estrutura de gabinetes de cada deputado e senador dava uma estrutura que quem não era não tinha, quem não tinha mandato não tinha essa estrutura. Quer dizer, as chamadas emendas parlamentares, 15 milhões para cada deputado e senador distribuir nas suas bases, e agora sendo impositiva a liberação desses recursos, isso dava uma vantagem incrível. Eu achava que não ia ter renovação. A sociedade queria renovação e essa renovação não aconteceria. Eu sabia que tinha tudo para me eleger. Mas aí eu vou para dentro do Senado Federal e vou responder por esta não renovação, que seria um tapa na cara da população.
Tá? O fato de não ter renovação. Eu teria que responder por isso, não tendo nada a ver, mas teria que responder por isso. Sim. Segundo, eu ia chegar no Senado Federal e ia encontrar 18 líderes, 17 líderes, 16 líderes, pelo sistema partidário nosso e a quantidade de bancadas representadas no Senado. Eu optei por não ser candidato, digo, não vou comprometer minha história, por mais que eu faça, essa estrutura vai me puxar para baixo, tal. E não concorri ao Senado sabendo que tinha uma eleição muito bem encaminhada, mas muito bem encaminhada. Pois bem, aí fui convocado para ser candidato a vice-presidente do Meirelles. Tá? Sabia que era uma batalha praticamente impossível. Tá? Nós já tínhamos uma polarização muito grande, tá? Dentro de dois candidatos que já... Tu vê que o Alckmin, com toda a quantidade de partidos, o tempo de rádio e televisão, com tudo que o Alckmin tinha quando arrancou na campanha, onde terminou. Então, nós sabíamos que aquela polarização era algo difícil de ser vencido. Tá? E o Meirelles, com toda a bagagem, com toda a história dele, não era um homem conhecido da população. Tá? E com algum probleminha de comunicação, porque o Meirelles é um grande economista, foi um grande empreendedor, um grande empresário, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, uma bagagem que poucos têm, mas ele tem um pouquinho de dificuldade de comunicação. Então, eu sabia que era uma missão muito difícil, mas eu sabia que estar ao lado do Meirelles, tá? Com toda a sua história e sua bagagem, também seria um aprendizado. Seria um momento de participar de um processo eleitoral, tá? Como candidato a vice-presidente, e que isso me acrescentaria em termos de aprendizado, mesmo que o resultado pudesse não ser favorável, como a gente sabia que era muito difícil alcançar um resultado favorável. Agora, tu me pergunta, essa realidade foi de 2018. A realidade de 2022 vai ser essa? Provavelmente não. Eu acho que o quadro que nós estamos vivendo é um quadro tão difícil e tão sério, tá? Que talvez 2022, obrigatoriamente, essas mudanças no sistema partidário e eleitoral vão ter que acontecer, tá? Essas reformas vão ter que avançar, a sociedade vai exigir isso, e eu não tenho dúvida que 2022 poderá ser um momento de voltar tendo a possibilidade de ajudar com a minha bagagem, com a minha experiência, com tudo aquilo que eu conheço, o respeito que tenho de todas as correntes políticas. Quer dizer, é uma coisa impressionante aquilo que conquistei ao longo do tempo que estive no Congresso Nacional e como governador e como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Presidência da República, os cargos que ocupei, nunca quis cargo, eu sempre disse que o MDB cometia um erro de ficar trocando apoio no governo, nos governos, desde o Fernando Henrique, por cargos, por espaços de governo. Esse foi um grande pecado, né? Eu sempre me posicionei contra, sempre defendi uma candidatura própria do PMDB, do MDB, agora do antigo PMDB, sempre defendi uma candidatura própria e nunca aceitei nem falarem na possibilidade de ocupar espaço dentro de governo, porque isso contrariava a minha posição. Claro. Fui do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social por algum tempo, mas não porque o Conselho me dava... Primeiro, não ganhava nada para ser conselheiro. Segundo, que eu estava do lado dos presidentes das grandes entidades empresariais, das grandes centrais sindicais, de representantes da sociedade civil. Eu era o único ex-governador ou ex-parlamentar, ex-congressista, membro do Conselho. Então, eu sabia que eu podia dar uma contribuição, e aquilo, para mim, foi um aprendizado também, claro. A convivência com todos esses setores. Então, eu te diria, 2022, eu estou dizendo, talvez, primeira pessoa que esteja ouvindo isso, 2022, eu não afasto a possibilidade de uma retomada, mas vai depender de como esse quadro vai evoluir até lá. Que bom. Governador, foi um prazer reencontrá-lo, viu? Muito obrigado pela sua atenção conosco aqui. Vamos falar um pouco mais das coisas. Mas olha, eu que quero agradecer essa oportunidade, me coloco à tua disposição, transmito um abraço a todos os amigos, a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, todos aqueles que acompanham o trabalho da Rádio Web Brasil, ao teu trabalho, eu quero me colocar à tua disposição, transmitir um abraço carinhoso também para o pessoal de Florianópolis. Sabe o carinho que eu tenho por Florianópolis, eu sou gaúcho com pé em Santa Catarina. Tá? Grande parte do tempo que eu posso, eu estou em Santa Catarina, eu estou em Florianópolis, eu estou em Palmas, no governador Celso Ramos. Então, eu tenho
tenho um carinho muito grande por todos. Olha, um abraço muito forte, viu? Muito obrigado. Tá bom, governador. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Está aí. Foi o governador, o ex-governador gaúcho, Germano Rigoto, uma das referências nesta questão tributária e falando coisas interessantes para todos nós aí. Ficamos por aqui. Até a próxima.